Fofocas terapêuticas dessa página maravilhosa, meus amores, um fofoca terapêuticas em tempo real. Porque não era para termos um fofocas hoje. Eu tinha dado uma parada. Estávamos em intervalos de temporadas de fofocas terapêuticas. Mas eu estava no meio de uma fofoca real. E no meio desta fofoca real, eu falei, não, vamos fazer um fofocas terapêuticas ao vivo, porque tem mais gente que precisa saber dessa fofoca. A minha convidada, a Carla, chegou. Vou chamar ela aqui pra gente fazer uma fofoca terapêutica ao vivo. Porque, meus amores, o que aconteceu? A gente tava conversando. Você já parou pra pensar que às vezes a sua vida não tá fluindo porque você tá se editando demais? A gente parou pra lembrar das vezes que a gente se editou tanto, que a gente não falou o que a gente queria falar, que a gente tava com medo do que os outros iam pensar. E a gente pensava, não fazia e depois para. E se eu fizesse, o que acontece? E a gente nunca vai saber porque a gente não fez. Então eu vou chamar a Carla, ou manda um convite pra mim, porque às vezes o Instagram faz essas questões. Aê! Ai, é meu amor! Menina, aquela coisa eu te boto, vai, eu te chamei pra uma fofoca ao vivo. Coisas de pérola, né? Deixa eu acender a luz aqui pra ver se fica melhor. Bora, porque a gente, isso aqui não foi programado mesmo. Eu falei pra ela, a gente tava no meio de uma fofoca real, porque a gente tinha marcado um momento pra fofocar. Falei, bora abrir uma live? Por quê? Assim, gente. Não, pérola sim. Nega, vamos abrir uma live? Eu falei, não posso, eu tô toda descabelada, parecendo o Bozo. Não, tô descabelada, tô cheia de... Não, vamos fofocar ao vivo, assim o povo compartilha a nossa fofoca. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sou de amarelar, eu não sou mole, não. Vamos pra essa fofoca aí, né? Vamos com essa fofoca, como eu falei, o tempo é teu. Quando você vê aí que fala, pera lá, não dá, a gente para. É uma fofoca que você tá com o cronômetro na mão. Mas eu achei interessante a gente falar, porque a gente realmente não foi nada planejado. E eu parei para eu tava conversando com a Carla justamente quantas vezes eu deixei de fazer coisas e eu queria fazer, e eu pensei tanto, tanto, tanto. E hoje eu me pergunto se eu tivesse feito. E eu nunca fiz. Porque eu tava com medo. Eu tava com medo do que as pessoas iam pensar de mim. Aí eu vou chorar. Ela vai. Olha, Gente, ela já tocou no assunto mega importante aqui, né? E assim, olha nossa! lá, emocionou. Eu me emocionei de verdade porque eu parei para pensar quantas vezes eu queria trazer coisas que eram importantes de verdade para mim. Tanto em momentos que eu estava conversando com outras pessoas, quanto até mesmo aqui nessa página, mas eu travei, porque eu estava com medo do que iam pensar, Quantas vezes a do gente que já iam fez dizer. isso? Só que toda vez que eu fiz isso, em alguma parte a minha vida travou. Porque isso é um ato de falta de amor comigo. É um ato de incoerência com quem eu sou. Então, eu me traí. As pessoas falam de traição, a Carla fala de relacionamento, de amor, só que as pessoas esquecem de falar que a maior traição que a gente faz não é com os outros, ou que os outros fazem com a gente, é o que a gente faz com a gente todos os dias. De a É, é, gente não ser quem a gente é, né, Carla? não, a Pérola tocou num ponto que é tão interessante, que é uma questão que atravessa, né? Tanto emocional, quanto amoroso, quanto financeiro, enfim, atravessa todas as coisas que essa coisa do assumir quem você não travar por conta da expectativa do que estão esperando da gente, né? Eu vou falar uma coisa para você, em relacionamento, no meu próprio casamento, né, que acabou, acho que a principal questão foi justamente quando eu comecei a parar de ser eu, de querer, por medo de saber o que é que está acontecendo do outro lado, né? Qual a expectativa do outro lado. Então eu ficava pensando o que meu ex-marido queria, esperava, aí fui me transformando naquilo e contendo quem eu era, fui aprendendo a calar, fui aprendendo a ficar quieta, a fechar a boca, né? Aliás, acho que você fecha a boca desde primeiro. Vou contar uma que também me emociona, que eu tenho que abrir aqui, que acho que eu nunca contei aqui no internet. Fofocas. É a Pérola. A Pérola tem o dom de arrancar uns negócios da gente que é foda. Eu, quando tinha meses, meu pai era mecânico, né? E ele não era exatamente um primor, né? De trabalhar de 8 às 18. Ele não era exatamente um primor. E aí, minha mãe falava que ele contava formiguinha, entre aspas. E aí, às vezes eu chorava, ele chegou a botar um esparadrapo na minha boca. Neném. Então, desde muito cedo eu sei o que é calar a boca, né? Então,
É tirar esse. Você tocou num ponto super nevrálgico meu, né? Que é tirar esse esparadrapo da minha boca, né? Por isso que às vezes o negócio me irrita, eu tenho que falar, porque daí agora o negócio tem que falar, eu tenho que falar. E aí, a gente conversando, eu estava tratando de uma questão estava me tratando com a Pérola, né? De uma questão E que é vice-versa. né? Uma cuidando da outra, que assim, é outra ilusão. Vocês acham que a gente é perfeita, que a gente está redondinha. Tá, não Ah, tá. não, a gente tá no processo, gente. A A gente tá gente no está no processo. processo. E para cada vez mais, para a gente melhorar, né? Não acaba nunca, tá? E aí, conversando com essas curas com a Pérola, eu fui, né, falando para ela que eu estou, às vezes, enroscando aqui na minha página, porque a minha linguagem está muito PPPP. Agora eu sei de onde que veio esse PPPP, porque fui tão calada, tão oprimida, que agora eu quero, a grito, dar meu recado. E É não precisa ouvida, ser. né? Quero ser ouvida, né? Então, assim, as coisas têm questões que a gente precisa olhar com essa amorosidade pra gente. Medo de quê? Por que que você por que que você não teria coragem de falar o que você quer? Por que que eu tenho que falar gritando com os outros? Você entende, Eu né? entendo muito, porque eu também tenho muito essa pegada. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma veia, apesar de não parecer, eu tenho uma veia mais agressiva no falar. Quem tá nas minhas lives já vê isso. Isso é realmente natural em mim. Só que a gente tem que ter o equilíbrio do até onde vamos dizer assim, esse ímpeto normal, ou até onde é o ferimento de querer ser ouvida a qualquer custo, sabe? Porque, gente, a gente tá falando de coisas aqui que se você não parou pra pensar, pensa com carinho, onde é que você tá se calando? Falar essa frase já me dá um negócio, porque assim como ela, eu também tô aqui nas redes sociais falando, e muitas vezes eu não falei o que eu queria falar, ou da forma que eu queria falar, porque eu tinha medo do que iam pensar, da forma como ia ser vista. E a gente trabalhou muito isso. Eu e a Carla, a gente trabalha com um tópico bem delicado pra gente, que é a espiritualidade. Nós somos terapeutas e mentoras, mas o nosso trabalho acaba esbarrando na espiritualidade. E muitas vezes a gente sentou para conversar, como é que a gente trazia isso com leveza? Como é que a gente trazia algo que às vezes é tão difícil de explicar para quem não conhece a gente? E no fundo, esse era o problema, porque não era para a gente explicar o que a gente fazia, era para falar simplesmente o que acontece. Porque às vezes a gente está num momento trabalhando com uma pessoa de um caso assim que a pessoa está naquela situação há 10 anos. Há mais Travada tempo. numa situação, Travada precisando numa daquela situação. cura, não está enxergando, Não né? está enxergando, já passou em tudo quanto é profissional dela, cai na mão da gente. E aí, quando ela cai na mão da gente, a gente entende que o problema dela não resolveu até ali, porque não era só. Boa noite, Terezinha, sua linda. Não era só a falta do esforço, não era a falta de estratégia, não era a falta de procurar uma ajuda psicológica. É porque tem coisas que têm espiritualidade por trás. Tem coisas que tem travas ali espirituais que às vezes a gente não consegue nem explicar. Eu lembro quando eu comecei a entender que eu fazia esse tipo de coisa, que eu falava, gente, tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Tem um negócio. E para explicar para a pessoa, então, isso aqui não é nível físico. Não é. Mas quantas vezes eu travei até na hora de falar com a pessoa para tentar explicar o que estava acontecendo com ela? Porque, gente, é muito doido isso que a gente está falando, porque quando a gente se cala, a gente não está calando só a gente. A gente tá impedindo que outras pessoas acessem essa cura. Acessem a cura, porque a gente está tentando fingir ser quem a gente não é, editar quem a gente é para que a gente seja aceito. Só que, ao mesmo tempo, quem a gente é abarca isso, tem isso, sabe? E a gente tá. Eu não sei nem o que dizer, porque às vezes eu paro, vou fazer um vídeo, eu demoro para fazer esse vídeo, porque como é que eu vou trazer? E às vezes é só fazer o que eu tô fazendo aqui, que hoje eu tenho coragem de fazer, tipo, vamos abrir, esse papo tá muito bom, vamos gente, abrir. Me deu frio na Espanha, na espinha, essa louca falou assim pra mim, vamos por fofocas terapêuticas agora. Eu falei, agora? Agora não. Agora. Você tá doida? Não, ela falou, não, agora. Eu quero agora. Eu falei, mas por que eu tô com medo, né? E aí eu já percebi que eu fui pro lugar do medo, né? Quem aqui não passa por esse lugar, né? O mesmo que você passa, eu passo. E assim, todos somos muito parecidos, né? Então, assim, o que cabe a nós é entender melhor por que a gente está sentindo, prestar atenção nesse, né? Por que eu travei? Porque eu tenho um compromisso? Tenho, mas por que eu tô travando? Por que eu fiquei com medo? Né?
parar de ter esse medo, parar de se editar. Hoje eu falei para ela ter um trabalho que a gente faz juntas, né? Num grupo de mulheres que a gente faz juntas, que é incrível. E, e de novo, né? A gente é um espaço que a gente fala dos nossos processos de cada uma, mais profissional. Mas, inevitavelmente, a gente vai para o lugar das nossas questões pessoais que travam a nossa vida, nosso relacionamento, nosso campo financeiro, né? Não adianta. A gente acha que o problema é no casamento, a gente acha que o problema é no trabalho. Não é. O problema é no nosso emocional, nos nossos gatilhos, né, Pérola? E eu e a Pérola fazendo parte desse grupo, e no grupo a gente, né, tinha uma colega que não conseguia gravar de jeito nenhum. Eu estou uns 3 meses lá. Há uns 3 meses essa moça fala que não consegue gravar, que não vai conseguir. Aí a gente teve uma semana que a gente fez uma reunião e eu fui até dura com ela. Mas falou tudo para cima dela, mas nós avançamos em cima dela. Não, como que você não vai falar? Falando um monte que a gente está falando, porque acho que a gente precisava escutar, né? Inclusive. Né? A bonitinha começou faz 2 semanas a gravar. Hoje eu tive que ouvir dessa cidadã, dessa safada, da Luz, assim, eu amo fazer vídeo. Para mim, nossa, parece que eu nasci fazendo vídeo. Eu falei assim, às vezes a nossa cura está numa palavra que, sabe, que destrava, no empurrão que essa amiga dá em você, que nem essa moça fez aqui comigo, é nesse empurrão. É a gente permitir, quando a gente quer se curar, quando a gente quer acessar, parar de se editar, se abrir para essas soluções, né? A Pérola falou, não, vamos falar hoje. Eu falei, vamos, a gente precisa trocar coisas. E é isso, uma cura a outra, sabe, a gente se abre para o universo, porque alguém precisa também ouvir isso, entender que às vezes uma palavra faz a gente romper, né, uma barreira que a gente passou uma vida criando, construindo, e não sabe por quê, porque está no inconsciente, né? Contei aqui dessa história do esparadrapo, né, na boca do meu pai, e a gente nem sabe o problema do outro. Cada um tem uma solução. Eu e Pérola trabalhamos com essas questões muito individuais, né, de olhar cada ser humano. A gente não tem a gente trabalha com mentorias que te ajudam, ok, mas a gente tem processos muito individuais com cada um, porque cada pessoa é uma pessoa, né? O que faz, por exemplo, a Terezinha está aqui, né, Terezinha? Você tem as suas travas porque onde começou são questões muito particulares suas, né? As minhas, as da Pérola, né? Cada uma tem um histórico. E a gente trava mesmo. E a gente adora editar porque a gente não quer ser julgada, a gente não quer que vejam a nossa vulnerabilidade, a gente não quer que enxergue as nossas dificuldades, né, Pérola? Total. Gente, quem tá aí, eu tô vendo que a Simone chegou, Clotilde. A Mari tá aqui também, sejam todas bem-vindas. E é muito importante, você me fez falar uma coisa bem interessante, porque assim, eu falo de prosperidade com vocês já faz um bom tempo. E as pessoas às vezes não entendem que as pessoas me procuram para a prosperidade achando que o que eu vou fazer com você é simplesmente fazer uma magia, um alinhamento energético e o seu dinheiro vai surgir magicamente. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer você se alinhar com você, ter coragem de ser quem você é para assim você se alinhar com a prosperidade. Eu tô com uma mentorada que foi muito interessante o que aconteceu essa semana, que ela estava avançando muito. E aí ela teve uma questão que o financeiro dela bloqueou. E eu falei pra ela, o que aconteceu? Real. Não, tô fazendo, mudou a estratégia? Não mudou. Então, daí eu falei, tá, vamos conversar. Só que aquela coisa, eu já tinha feito um tratamento com ela que eu falei, alguma coisa emocional aconteceu aqui nesse dia. Isso aí te desestruturou. O que aconteceu daquela vez? Eu voltei para aquele momento. E a gente descobriu, ela me explicou o que tinha acontecido e eu falei, esta ocasião, essa situação traumática que você passou, é isso que está travando a tua prosperidade, não é o que você está fazendo. É porque isso trouxe uma dor tão forte que você se desconectou de você. E você se conectou com o medo. E é muito fácil a gente se conectar com medo. É muito fácil. Gente, o seu dinheiro não vem da forma como você quer, não é porque, falta agir mais. Muitas vezes você está presa no medo de que você não vai ter dinheiro. Ou alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito difícil para você, e você se conectou com a dor.
Sabe? Eu tava falando, meu pai teve um infarto, tá com 2 meses. O que que eu falei pra você? Gente, a minha prosperidade não travou porque eu tenho estrutura emocional pra não travar. Mas ela diminuiu porque eu entrei no estado de dor. Então, os meus ganhos diminuíram por um período porque eu entrei no estado de dor e eu não tinha condição de sair de lá rápido como eu gostaria. Mas eu tinha consciência. Eu falei, ok, qual o mínimo que eu tenho que fazer para minha prosperidade não travar? Eu fiz, porque eu não conseguiria fazer tudo. Vocês têm que entender que a prosperidade de vocês, seja a nível financeiro ou de relacionamento, ela depende de como você lida com você. E principalmente, que é o que a gente está falando aqui, o quão sincero você é com você mesmo. O quanto a gente tem coragem de olhar para aquela dor, né? Exato. De olhar para aquele medo, né? Que nem você, vamos fazer. Ai, meu Deus, que medo. Vamos. Vamos fazer. A gente está acostumado a fazer, não sei, faz um monte de vídeo, por que vai estar com medo de falar, né, das nossas verdades? Mesmo assim, a gente conecta isso porque a gente está treinada a não se bloquear e a gente bloqueia. Sim. Né? E aí você tá preocupada de ser perfeita. Vamos deixar isso, né? E a escassez que a Pérola está contando acontece mesmo, e acontece inclusive na nossa vida amorosa, né? Na escassez de ter medo de ficar sozinha, de ter medo de sair de um relacionamento que já não representa mais a sua felicidade, medo de você não conseguir a relação que você deseja. Entende? Nossa, é muito importante, assim, gente, sabe por que eu falei pra Carla vir aqui agora? Eu falei, não, vamos fazer agora, eu não quis esperar. Porque o que trava a gente? Você já parou pra pensar o que trava você? É o roteiro que você criou na tua mente de como a tua vida tem que ser, de como você tem que agir, como as pessoas têm que responder. Gente, tem uma máscara, né? A gente vai criando. Você tá falando aqui, tá vindo pra mim. É uma máscara que a gente precisa pôr pra se proteger do que o outro vai vir falar pra gente, né? Tipo, e não só a máscara que a gente cria, mas é a ilusão que a gente cria sobre os outros. Gente, tem muito relacionamento que não dá certo porque você entra num relacionamento criando uma pessoa. Tem uma música da Marília Mendonça que eu adoro, que é Eu Me Apaixonei pela versão que eu criei de você. Porque a gente fica tanto na nossa mente que a gente cria a pessoa ideal, como a pessoa vai falar, como a pessoa vai responder, como eu vou falar, como a pessoa vai responder. E quando a gente não entra na realidade e a realidade não responde da forma como nós estamos, da forma como a gente sonha, a gente se frustra. Porque, mas era para ser assim. Era para ser assim por quê? Porque você idealizou assim? Porque você criou um roteiro? Mas quem disse que esse roteiro ele é real? Esse é um roteiro. Quando a Carla falou, Pera, do que a gente vai falar? Eu falei, não sei, a gente vai abrir, a gente vai falar. Por quê? Porque é para sair do roteiro. Porque todos nós estamos vivendo um roteiro, tá? Não tô falando isso porque, Pérola vive. Tanto é que eu falei, não, hoje eu não quero, hoje é sem roteiro. Decidimos, em 2 minutos a gente vai falar sobre isso, que é o que a gente estava conversando. Eu falei, vamos abrir. Por quê? É para sair do roteiro. Você tá saindo do roteiro que você criou para viver a vida de verdade, se permitir ser quem você é e não a pessoa que você roteirizou. Gente, porque a pessoa que eu roteirizei, a pessoa que eu roteirizei não fala de espiritualidade. A pessoa que eu roteirizei, ela é uma acadêmica. A pessoa que eu roteirizei, ela não vai falar sobre as coisas que eu falo. Gente, eu falo isso, eu parei para analisar isso, porque, gente, a minha meta de vida, eu tinha me planejado para viver de vida acadêmica, mestrado, doutorado e tal. Tanto é que eu ainda sigo questões assim, porque eu sou formada na USP, eu me treinei anos para viver no meio acadêmico. Meio acadêmico o quê? Artigo científico. Você tem que pensar muito bem no que você vai falar, você tem que ter provas atestando tudo que você vai falar, senão você não é respeitado. Sabe? Só que o que acontece? Eu descobri que a minha vida não estava ali, a minha vida tá do lado da espiritualidade. Só que a comunicação é outra, porque eu não tenho que fingir ser quem eu não sou, trazer esse tipo de argumentos científicos, porque tem coisas que nem batem, porque simplesmente são. É uma loucura. E aí eu fiquei muito tempo tentando não dizer, porque eu me treinei para ir nessa linha. Eu tinha uma amiga que falava que o pai dela falava para ela uma coisa muito interessante quando a gente estava na USP, que era, eu não sei como vocês têm paciência para fazer esse negócio, porque vocês têm que falar tudo que os outros já falaram. Vocês não falam nada que vocês não falam nada que vocês querem falar, vocês falam tudo que os outros já falaram. Bonitinho. E ele estava errado? Ele não estava. Olha a sabedoria dele, né? Porque, gente, quem fez?
Quem realmente estudou e quis ir para o meio acadêmico, você sabe. Não interessa quanto conhecimento você tenha. Se você não tem uma base científica, um artigo renomado, o que você fala não tem valor. E eu parei para pensar quantas vezes, quando eu fui abrir um vídeo, eu travei por conta disso. Porque eu tô treinada para isso há muitos anos. Só que aqui é outra coisa. Aqui eu posso falar o que eu sei que é verdade, independente que não tenha um acadêmico X de não sei quantos anos de cadeira para provar o que eu tô falando, porque eu sei que isso funciona. Eu sei que isso muda vidas porque eu já vi isso na minha vida e em vida de outras pessoas acontecendo. E eu não estou invalidando nenhuma descoberta científica e acadêmica, porque eu, como eu falei, eu me treinei para isso porque eu acredito sim. Só que como uma pessoa que trabalha com espiritual, eu sei que tem coisas que não dá para explicar, mas que acontecem. Amada, tem umas coisas que eu olho e eu falo, se não fosse eu que estivesse ali fazendo ou assistindo, eu falo, isso não existe. Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de coisas que a ciência ainda não explica. Porque ela vai explicar um dia. Ela não explica, mas acontece. E aí você vai me falar o quê? Ah, não existe. Então tá, continua fingindo que não existe, que eu vou continuar trabalhando com o que você disse que não existe e resolvendo a vida dos outros. E a vida é sobre isso. É isso, né? Muito interessante. Você estava falando de música, eu estou procurando aqui uma música do Jorge Vercílio, que ele fala que, eu não sei se é Delírios, eu não lembro o nome dela, que ele se apaixonou pela visão que ele via nos olhos dela. Então ele via ele próprio nos olhos dela, a versão que ele tinha sobre amor. Na verdade, ele nunca teve apaixonado por ela, né? Ele teve apaixonado por estar apaixonado por uma situação, né? É engraçado isso. A gente se ilude, cria essa casca, né? Para a gente se proteger, né? Aceitar essas vulnerabilidades não é fácil. E a gente quer ser igual a todo mundo, a gente quer fazer parte do, né? De que ser, que nem eu vejo muito no meu posicionamento, querer ser mais científica, mas eu não sou, eu sou espiritualista, trabalho com energias, né? Claro que eu e o Pérola temos metade do pé de um lado, metade do pé do outro, né? A gente trabalha literalmente com isso. Estou acabando de fazer curso aqui sobre psique, Jung, estou aqui trabalhando ao mesmo tempo, estou fazendo curso de bruxaria, né? Então, porque assim, as coisas vão convivendo nesse nível, né? Porque a gente tem coisas que se resolvem no campo que é, sim, mental, né? Mas tem coisas que é no energético, tem coisas que é no espiritual, tem coisas que, né? Às vezes você está tão enroscado no concreto agora que a gente precisa trabalhar no campo da magia para quebrar a resistência para a gente acessar o campo da pessoa, entender clareza e tal. Mas só a magia não vai resolver, nem só a psique vai resolver. Muitas vezes é essa mistura que a gente trabalha e que eu e Pérola tem tanta dificuldade de, às vezes, contar desse trabalho. É engraçado isso. É engraçado, né? Porque a gente entende, você tocou num ponto muito importante. Não é que só a magia resolve, o alinhamento energético resolve, ou o mundo material resolve. Não é sobre isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que é muito mais complexo, que as pessoas não entendem que o mundo é um alinhamento de tudo. Tanto é que assim, não existe prosperidade sem você alinhar com a sua espiritualidade. Você vai me desculpar, não existe, não dá, vai travar. E Andiara, minha nossa, você no ao vivo, minha mentorada, difícil fazer aqui no ao vivo. Seja bem-vindo, sua linda. Mas, gente, não dá. E uma das coisas mais complicadas para mim foi para eu aceitar isso na minha vida. Eu tô falando isso porque isso foi difícil para mim aceitar que só o intelectual não ia resolver. E é muito engraçado, porque tem cliente minha que eu tive que fazer ela passar pelo mesmo processo. Porque ela estava negando a parte espiritual, porque ela queria trazer só a parte mental. Só que o que estava travando parte gente, a parte espiritual tem que ser olhada, tem que ser alinhada, tem que ser aceita. Você não pode fingir que não existe só porque você está com medo do que vão pensar de você. É uma loucura, gente, é uma loucura. Deixa eu ver aqui, menina, por acaso estava com o celular na mão. Olha, maravilhoso ter você aqui, sua linda. Muito bom. Porque, gente, vocês não fazem ideia de o quanto, muitas vezes, vocês não estão sendo quem vocês são, ou não têm os resultados que vocês querem. Não é porque você tem que fazer algo diferente. É só porque você tem que se permitir ser quem você é. Nossa. Falar o que você acredita. Gente, tem relacionamento que tá morrendo, que as pessoas estão brigando. Não porque é porque ela não é mais ela. A pessoa que ela se apaixonou
é outra pessoa, porque dela começou a se tornar, principalmente nós mulheres, a gente começa a se tornar quem é a pessoa. A gente acha que a pessoa está esperando que a gente seja. Ou quando a gente já entra no relacionamento não sendo a pessoa que você é, porque você quer agradar. Porque mulher também tem muito disso. Gente, eu não sei como é que tá a criação dessa geração atual, mas a nossa criação é a criação para agradar. Você tem que ser a boa moça, você tem que vestir bonitinho, você tem que fazer... Então, tem todos uns filtros aí de umas coisas que o que não se pode fazer num primeiro encontro. Menina, você viu? Eu esqueci o nome dessa atriz. Ai, se eu achar depois eu até coloco. Ela estava contando do primeiro encontro com o marido dela. Que ela fala que no primeiro encontro com o marido dela, ela já beijou ele, já ficou com ele, enfim... que ela sentiu, eles tiveram uma química muito boa, um papo muito bom, e eles já se envolveram. E aí muita gente, ela falou que ela recebeu muito hate, falando que a pessoa não pode fazer isso no primeiro encontro, senão a pessoa não te valoriza, e um monte de coisa. E ela virou e falou o seguinte, ela contou a história da avó dela, de como a avó dela mostrou para ela que era importante ela ter a independência financeira dela, porque se acontecesse alguma coisa, ela poderia ir embora. E hoje ela entende que ela estava falando dessa autonomia. Porque ela falou, hoje eu entendo que isso não tem nada a ver, eu faço o que eu quiser, porque a partir do momento que eu me respeito, porque a pessoa vai me respeitar na medida que eu me respeito. Não tem essa de o que eu vou fazer ou não no primeiro encontro. Se eu me respeito, se eu dou limite, se eu me coloco no meu lugar ali, a pessoa vai me respeitar. A questão é, se você não faz isso, a pessoa não te respeita e não vai te respeitar. É aquela coisa, independente se você vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto encontro, no casamento, você se respeitou? Você deu limite? Você falou? Gente, tem gente que não dá. Eu conheço histórias de pessoas que, por exemplo, no primeiro A mais alto que a pessoa falou, que o homem falou, ela falou, ok, nosso relacionamento acabou, beijo, sai da minha vida, não quero você aqui. Enquanto eu conheço muitas histórias de mulheres que no primeiro A falou, não, ele só foi mais grosso, vamos continuar. Vocês entendem a diferença? Que não é o que você faz ou não no primeiro encontro, é como você se posiciona com relação às pessoas. Qual a importância que você dá? Não, se você vai interpretar um personagem, vai durar até quando? Vai durar até quando? Eu lembrei de uma pessoa que eu atendi, de uma questão de relacionamento, que veio uma mensagem para ela, que era justamente, era para ela pensar na segurança dela. Para ela pensar em não se colocar em risco. Foi essa mensagem que veio para ela quando eu estava atendendo. E ela se emocionou muito, porque às vezes a gente tenta tanto fazer as coisas darem certo, que a gente esquece da gente nesse processo. E é isso que a gente está falando aqui, porque a gente às vezes quer tanto trazer uma coisa bonita, uma fala bonita, mas a gente esquece, o que eu quero falar? A essência do que a gente precisa falar, né? Não só a essência, como a gente atrás dessa história, Carla. Porque para pensar, eu falo mesmo, hoje eu tô falando de espiritualidade porque eu lembro o quanto era cansativo eu pegar uma história que eu vivi e ter que cortar umas partes para ficar legal. Do que eu achava que ia ser legal, em vez de contar o que aconteceu, por exemplo, eu estava lá no meio de um atendimento, daí veio uma mensagem da espiritualidade que falou pra gente fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, não tô entendendo. Daí você vai lá, faz, e aí coisas incríveis acontecem, a vida da pessoa se abre, tudo muda, e você fala, uau! E aí eu tinha que falar uma outra coisa, nada a ver com aquele processo, porque não pode, né? Tem que ficar bonito, e tem que ficar científico, tem que ficar incrível. Acabaram. Pérola, põe aqui a mão aqui, é pacto, estamos aqui, nunca mais nos calaremos da nossa verdade. Né, sobre amiga? Isso, caramba. Amiga, foi incrível, eu vou precisar sair por causa da cliente. Vai lá. Gratidão por essa cura. Eu falei que a gente se encontra sempre uma cura, né? É maravilhoso. Eu vou finalizar aqui a nossa live com o Fofocando com os Oráculos, mas se você precisar sair, você vai lá e aí depois você assiste, porque eu sei que quando tem cliente não tem jeito, né, meu amor? Não tem jeito. Amei, um beijo pra você. Tchauzinho, bom atendimento. Beijo maravilhosa. Um grande beijo, gratidão por topar as minhas loucuras. Sempre, tamo junto. Com tu, eu vou para qualquer lugar. Bora. Temos que marcar a viagem. Beijo. E é sobre isso, meus amores. Estamos num Fofocas Terapêuticas, hein? Fofocas terapêuticas fora de dia, porque fofoca não tem hora.
Não tem contexto, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Fofoca é fofoca. E eu senti de trazer essa fofoca quentíssima que estava acontecendo no privado e trouxemos para ao vivo. Mas quem conhece fofocas terapêuticas sabe que nós temos o Fofocando com os Oráculos, que é o quê? Eu sempre finalizo com uma mensagem dos oráculos para o meu público. Então, quem estiver aqui, se conecta. Seja no ao vivo, seja no gravado, se conecta para saber qual a mensagem que você precisa ouvir para se conectar com você. Para você se permitir ser cada vez mais você na sua vida e ter os resultados que você merece e deseja. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá, veio com tudo. Então, nós tiramos as cartas aqui para você se permitir ser você. Primeiro passo, veio o mago para falar para você, pare de buscar fora o que você já tem. Você já tem tudo o que você precisa. Você não precisa de trazer mais coisas, aprender mais. O que você precisa é reconhecer o poder que você tem e usá-lo de uma forma estratégica. Então, não é sobre trazer mais, é simplesmente olhar para dentro de você e falar: o que eu tenho? Quem eu sou? E para isso nós temos a sacerdotisa. A sacerdotisa vem justamente pedindo isso para você. Escute mais você, a tua voz interior, a tua intuição, os teus desejos, a tua emoção. Escute mais você, o teu corpo, a tua alma. Entenda o que é certo e errado para você e não para os outros. Pare de tentar viver a vida dentro do que os outros acham como verdade. Entende o que é verdade para você. Porque às vezes você ainda não descobriu o que é verdade para você. Certo e errado é relativo, meus amores. E você tem que entender o que é certo e errado para você hoje. E por fim, a carta da força pedindo para você equilíbrio emocional, pedindo para você entender que nem tudo que você está vivendo hoje, ele é necessariamente tem que ser dessa forma. Às vezes é só a forma como você aprendeu a responder por muito tempo fazer a mesma coisa da mesma forma. Então ele pede para você parar, se observar e ver, eu estou no controle, eu estou sendo controlada pelas minhas emoções. É observar verdadeiramente as emoções e não ser controlado por elas e pensar, como é que eu faço diferente? Como é que eu posso ser diferente aqui? Eu vou tirar mais uma carta. Eu estou sentindo de pegar mais uma carta para fechar. E a carta para fechar é a carta do carro. A carta do carro fala que sim, existe uma decisão que precisa ser tomada. Você tem que decidir o que você quer viver de verdade. Quem é essa pessoa que quer viver essa vida? Como ela é? Porque enquanto você não decidir, você vai continuar presa nos mesmos lugares, nos mesmos gatilhos. Você vai continuar recriando a mesma pessoa, em vez de criar uma pessoa nova que vai te levar para um lugar melhor do que você vive hoje. Então, meus amores, vocês precisam ver isso. Quem é essa pessoa que vai viver essa vida que você quer viver? Essa vida próspera, rica, abundante, com os relacionamentos dos teus sonhos. Quem é esta pessoa? O que ela quer fazer da vida? O que ela quer falar para o mundo? Não deixe mais a tua voz calada. Fale para o mundo o que você quer viver. Fale para as pessoas com quem você convive os limites que você tem. Até onde elas podem ir na vida de vocês. Porque às vezes é isso que está faltando, meus amores. É vocês dizerem, olha, você vai na minha vida até aqui, eu vou na sua vida até aí. Eu respeito você, me respeite. Coloque as pessoas no lugar delas na vida de você e se coloque no seu topo. Seja a imperatriz da sua própria vida. Seja a imperatriz. No tarô, a gente tem a carta da imperatriz. A imperatriz, ela é um arcano de prosperidade. E ela fala muito sobre essa questão do poder. Do poder. Que o feminino também governa. O feminino também tem poder, desde que ele não se abandone. Desde que ele tenha clareza de quem é, o que ele quer e o que ele está governando. E é isso que eu estou fazendo com as minhas mentoradas do Seja Imperatriz da sua própria vida, ajudando elas a tomar o governo delas de volta. Então, se você é uma das pessoas que sente que precisa retomar o teu poder de volta, a tua fala, falar o que você acredita, me manda mensagem, eu quero aqui abaixo, ou me manda um eu quero no privado, que eu te conto mais como é que você pode realizar isso. Como é que você pode se conectar com o teu poder de volta, ser você e ser próspera, simplesmente por se conectar com a tua verdade e se permitir falar o que você acredita, sem vergonha de ser você. E é isso, meus amores. Finalizamos um Fofocas Terapêuticas surpresa e um Fofocando com os Oráculos
os meus amigos conselheiros fofoqueiros. E é sobre isso. Um grande beijo para vocês. Lembrando que semana que vem nós temos sim o Alta Frequência para prosperar na segunda-feira, 12h30, como todas as segundas-feiras nós temos. E sim, voltaremos com fofocas terapêuticas às quintas-feiras, às 19 horas. Eu vou trazer de volta. Hoje foi um express aqui. Mas depois me conta lá. O que essa live mais tocou em você? Me conta no privado. O que isso te fez sentir? Qual mulher você quer ser? Um beijo!